Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, esse programa aqui dentro do podcast Caxias Conversa, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, também pelas redes sociais da casa e pelas plataformas de áudio do Parlamento. E quem nos dá honra com a sua presença é o vereador Eloy Frisso, do PSB. Vereador Frisso, uma honra tê-lo conosco aqui. Prazer, é todo meu, né? Minha saudação, Fábio, na tua pessoa e todo o pessoal da área de comunicação aqui da Câmara Municipal, né? E tem feito um trabalho fantástico, né? Desde que se iniciou lá atrás, na época do Spendorello ainda, né? Todo esse trabalho da TV Câmara. 2001, né? 2001. Então, já tem uma história bonita, né? Pela frente aí para contar para a cidade, né? E de prestação de serviços na área de comunicação muito importante, né? Então, a Câmara joga um papel fundamental, a TV Câmara especialmente, né? Fundamental nessa relação com o público, né? Com os eleitores, né? De saberem as coisas como elas estão acontecendo aqui no Parlamento. E fundamental o fato de que é uma instituição da Câmara, né? E ela é, inclusive, uma conquista, que eu diria, do ponto de vista da perenidade, né, da continuidade. Então, isso é bom, né, porque mantém toda a história, né, da Câmara, e isso é muito bom. O senhor tem um protagonismo também na Constituição do espaço do setor de comunicação em si. Nós fizemos a propósito disso, vereador Frisso, em 2021, um documentário demarcando os 20 anos da TV Câmara naquela oportunidade, e ostensivamente entrevistamos muito o então vereador presidente lá de 2001, Chico Spendorello, o qual o senhor já mencionou, a Eloá Nespolo, que foi minha chefe aqui, minha primeira coordenadora, entre outros personagens dessa história, o próprio Eduardo Reis, que é documentalista, coordenador do Centro de Memória da Casa, e por aí afora. Lembrá-los lá, o senhor também criou os cargos da assessoria de comunicação, os cargos efetivos, o jornalista em relações públicas, então o senhor também tem uma participação nisso, né? Isso eu tenho minha parte de culpa, né? Minha parte de culpa. Pô, eu tive que passar no concurso. Mas tenho muito orgulho de ter proposto isso, né? Do ponto de vista de criar cargos permanentes, né, estatutários, né, na Câmara. Pela continuidade, né? E o próprio Centro de Memória, né, que tu referiu, eu acho que ele joga um papel muito importante, né? Nós fizemos trabalhos fantásticos, né, com o Centro de Memória, parcerias com o Arquivo Histórico João Espadari Adame, com a Prefeitura, né? Jornais. De resgate, né, de toda a digitalização dos jornais de Caxias, né, da documentação da Câmara, dos processos, né? Então, hoje tu tem todo um documental aí que, para pesquisa especialmente, né, e com acesso direto à internet, isso é muito, muito importante, né, do ponto de vista da memória da cidade, né? Nessa trajetória, vereador Frisso, o senhor alcança uma contagem de 7 mandatos, tomando as participações aqui na casa, tanto como titular quanto na condição de suplente. Isso, nós falávamos aqui da trajetória da própria comunicação e da TV Câmara, muito especialmente, mas o senhor estreou na Câmara ainda anterior ao fim do regime militar, meados dos anos 80, e nós estamos agora em 2025. Como que é verificar todo esse processo? Eu lembro que o senhor fez uma brincadeira esses dias em plenário. Pô, nós já temos assinatura digital, quer dizer, só digita uma senha do token, não precisa nem assinar manualmente. Né? Eu entrei na Câmara pela primeira vez, me elegi pela primeira vez em 1982, né, em pleno regime militar. Na reta final ali já. Na reta ali, quando já estava governo Figueiredo configurado ali a luta pelas diretas, né, pela Exato. Assembleia Nacional Constituinte. Mas eu já vinha de um trabalho forte no movimento estudantil, né, desde os anos 70, ou mesmo participando do setor jovem do antigo MDB, né. Então, foi reflexo disso a minha eleição em 82. Fui o terceiro vereador mais votado naquela eleição. Em 88, já pelo PCdoB, eu fui o vereador mais votado de Caxias, né? Fiz uma grande votação, proporcionalmente uma das maiores na história da cidade. E em 92... resolvi arriscar, concorrer a prefeito, né? Em 92, e acabei caindo fora, né? Não elegi. E fiquei então 12 anos fora da Câmara.
As pessoas acham que, mas o Friso... ficou a vida inteira, né? O Friso sempre foi vereador e tal, não sei o quê. Não, eu fiquei 12 anos fora, voltei só depois em 2005, né? E aí o senhor trabalhava com professor e historiador, né? Os meus cursos na universidade eu iniciei no curso de economia. Fui até o 4º ano, aí decidi cancelar o curso, porque com a marca que eu tinha na paleta, né, eu senti que não ia arrumar emprego em lugar nenhum, né? E aí fui para uma profissão liberal, né? Então resolvi fazer o curso de História e Direito, né? Então me formei em História, me formei em Direito e até hoje me aposentei como professor e até hoje exerço a profissão de advogado. E como é que o senhor tem verificado, porque é um período histórico muito grande, às vezes nas suas manifestações isso fica claro quando o senhor fala de uma maneira mais enérgica, que contra a direita ou favorável a componentes mais da esquerda, mas não é necessariamente a esquerda como é colocada hoje. Então, como é que o senhor também verifica a configuração dos polos ideológicos, que muitas vezes eles nos levam a uma discussão de pautas de costumes, do que necessariamente aquela essência de direita e esquerda pela geração de políticas públicas, por exemplo? Fábio, eu tenho a mania de ser professor de história, né? Então, o cara que tem um pouco de noção do ponto de vista do que é o processo de dominação no nosso país há mais de 500 anos, né? A gente percebe que as elites, a grande classe dirigente, os ricos do nosso país, comandam esse país, entra governo, sai governo, é tudo a mesma coisa, tá? Hoje mesmo, estamos num governo de esquerda. Mas que governo de esquerda? Né? Que governo de esquerda? O Lula tem compromisso social? Sim, tem compromisso social. Um cara que passou fome, tem um cara que tem muita preocupação com a turma mais pobre, né, do Brasil, né? Os outros tiveram essa preocupação? Não. Então nós estamos há mais de 500 anos sendo comandados pela mesma elite associada ao agronegócio, agora chama POP, agora chama agronegócio, né? O agronegócio, né, e ao sistema financeiro, né? E, lamentavelmente, nós não tivemos ainda nenhum governo a nível do Brasil que conseguiu romper com isso, né? De fazer uma distribuição mais igualitária da riqueza produzida, de não se submeter à dominação estrangeira, né, dos interesses do grande capital. A própria esquerda é muito crítica com relação ao presidente Lula pelo pragmatismo, que dialoga com o que o senhor fala. Um exercício de composição para não perder a governabilidade. O Lula, ao mesmo tempo que é um grande presidente, é um grande covarde. E nunca teve coragem para romper com isso, né? Com o apoio popular que ele já teve, com o apoio popular que ele ainda detém, ele poderia tranquilamente transformar esse país num país mais justo, mais igualitário, com melhor distribuição de renda. Não precisa se transformar num país socialista, muito menos comunista, tá? Mas que fosse um partido, um país social-democrata, né? Onde as diferenças entre o que menos ganha e o que mais ganha fossem menos, né? Então hoje nós temos uma população que vive da esmola do Estado, das esmolas do Estado, e tu tem uma grande elite, 2.000 famílias que dominam e concentram todo o capital. O senhor entra numa pauta desenvolvimentista que, em diversos momentos históricos do país, ela ressurge. E um país notadamente exportador, o senhor citou o agronegócio, grãos, uma indústria que tem potencial, mas parece que nunca se desenvolve a pleno, e aí sim, empresários atuando num formato de pêndulo, ora no mercado produtivo, ora no mercado financeiro, e isso desestabiliza a política de juros, cotação da moeda. O que falta também numa política que consolidasse isso? Daqui a pouco os próprios empresários com mais segurança também no investimento. Olha, eu acabei, já faz mais de 15 anos, estou no PSB, quase 20 anos já, e fui para o PSB em cima de um programa que o partido defende, né? E eu tinha no Eduardo Campos, né, falecido candidato a presidente que faleceu naquele acidente. Ex-governador de Pernambuco. Ex-governador de Pernambuco. Que para mim uma frase dele pautava tudo que eu penso do ponto de vista de questões sociais, né? Ele dizia o seguinte: eu sonho
no dia que no Brasil, o filho do pobre e o filho do rico frequentem a mesma escola. Portanto, direitos iguais. O filho dele vem num caminho de projeção, né? De oportunidades iguais. Então, o Eduardo tinha essa como meta, né, no seu projeto de ocupar a presidência da República, nesse sentido. Eu tenho uma aposta muito grande, eu sou um admirador também do filho dele, João Campos, que hoje faz um trabalho espetacular na Prefeitura do Recife. E muito jovem, né? Jovem ainda, questão de 30 e poucos anos, né? Mas que tem todo o perfil, né, do que aprendeu com Miguel Arraes, que aprendeu com o próprio pai Eduardo Campos e tal, e hoje é a principal referência política do nosso partido, eu não sei se... o PSB. Então, temos aposta ainda, quem sabe um dia o Brasil consiga mudar e efetivamente fazer políticas que atinjam toda a população e não apenas uma minoria. Trazendo agora para o nosso contexto específico da Câmara de Vereadores, o senhor faz uma recuperação de trajetória, introduz um debate ideológico de impressão de país e da sua própria Constituição como homem público. Agora, na cidade, o senhor é sempre muito crítico com relação às pautas do cotidiano e se preocupa também em contribuir e debater os chamados grandes temas. E é o caso dessa legislatura, se eu não estou enganado, 2027 é o ano de revisar o plano diretor, seguindo uma exigência do Estatuto das Cidades. Seus colegas que passam por aqui têm se mostrado muito preocupados em discutir mais a cidade do que tanto o componente ideológico. Isso tem sido uma colocação recorrente aqui. E eu sei que esse assunto do plano diretor sempre lhe preocupa muito. Fábio, eu sou um sujeito apaixonado pela minha cidade. Eu conheço a cidade de cima para baixo, de baixo para cima, conheço seus bairros, conheço suas vilas, conheço cada beco dessa cidade. E também conheço o interior do nosso município, o belo interior do nosso município. Então, a minha preocupação é com para onde a cidade vai crescer, tá? Para as próximas décadas. Para onde ela pode se desenvolver. Então, esses são temas recorrentes na minha trajetória. Eu sempre procurei ficar vinculado, enquanto vereador, à Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Que é onde se discute os temas principais da cidade, como plano diretor, lei de parcelamento e uso do solo, lei de águas, né? Tudo que mexe com a vida da cidade e com o futuro da cidade. Então, o desafio que eu aceitei do ponto de vista de voltar para a Câmara, mesmo porque confesso a vocês que eu não tinha a ideia de que eu teria condições de voltar, porque isso é uma coisa que eu aprendi na política, que na política não tem espaço vazio. Eu fiquei 4 anos fora, né? Fiquei 4 anos fora, só advogando, depois que terminei meu mandato ali de vice-prefeito com o prefeito Cassina. Fui mais cuidar da minha família, da minha atividade profissional. E aí o partido me pediu que eu colocasse meu nome à disposição também para a questão da lista de vereadores. Confesso que a minha votação foi uma decepção para mim, mas ao mesmo tempo entendia que quando tu está fora, alguém ocupa teu espaço. Claro. Né? Então, mas mesmo assim, essa votação me permitiu ser chamado, né? Em razão de que o vereador eleito Weber assumiu uma secretaria, o primeiro suplente, o D'Ambrosio, também assumiu a coordenação ali das relações comunitárias, né? Então, estou na Câmara. Então, a minha proposta de estar na Câmara é discutir o futuro de Caxias. Essa vai ser a minha preocupação. E o que mais lhe preocupa nesse sentido? A minha preocupação principal é para que lado a cidade tem que crescer. Tem que crescer para cima das bacias de captação, que vai ser um problema no futuro, como nós criamos quando se permitiu, por exemplo, a ocupação do Serrano, do Capivari, do Santo Antônio, né? E que praticamente inviabiliza a represa da Maestra. Caxias está aqui em cima do Moro, né? Do Morro, italiano, italiano. Está aqui em cima do Minha morro. Minha mulher, né? É gringa também, fala Morro. Está aqui em cima do morro. E nós estamos aqui o que a gente chama um divisor de águas, né? A Rua 18 Forte, para lá, é tudo para o Taquari Antas, né?
da 18 do Forte para cá, no sentido da Câmara, é tudo para o CAI, né? Então, nós estamos aqui em cima do morro, faceiro, né? Alagamos só a Grande Porto Alegre, né? Porque as águas todas descem daqui para lá, né? Aí eu não dei um ponto interessante, só fazendo um corte de cidade pela 18 do Forte. Então, todas as águas descem para lá. Tanto que nessas enchentes que houveram, nosso problema principal foi os morros, né, que desbarrancaram, né? Não foi tanta água, né? A região de Galópolis é a mais atingida, com 7 mortes. Eu tenho muito orgulho de, quando fui diretor do SAMAI, depois quando secretário de obras, ter construído o primeiro piscinão de Caxias, né? Ali na Getal, com 28 milhões de litros d'água, né? Portanto, quando a chuva cai, bate ali, né? E o caminho é por mais piscinões ou também... sem dúvida é. É por aí. É por aí. Tanto que nas discussões que estão acontecendo agora na Câmara, eu levantei uma questão que é o seguinte: aqueles que levantavam que a represa do Dalbó ia estourar, não é nada a ver, né? Claro. Nunca teve nem próximo disso, né? E a represa São Miguel é um conjunto de 3 represas, né? O sistema Dalbó: São Pedro, São Paulo e São Miguel. Tá? A São Miguel, a maior de todas elas, é a que fica ali na beira do bairro Fátima, né? Uhum. E aí, quando deu as enchentes de 2012, nós passamos a adotar no SAMAI um critério de tratar a represa São Miguel como um piscinão. Então, ela sempre está meio metro abaixo do vertedouro. Porque quando cai aquele toró d'água, cai a água, ela acumula ali e solta devagar. E, ao mesmo tempo, se fez uma descarga de fundo para ir controlando para que a água que fosse saindo não prejudicasse as famílias que moram ali à beira daquele arroio, né? Famílias que deveriam se trabalhar um grande projeto habitacional de transferir essas famílias desse local, porque é zona de risco, né? E essa foi a fonte da minha preocupação. Então, quando eu falo de Caxias, eu falo que nós temos que preservar os nossos mananciais. Tem que preservar o Marrecas, tem que preservar o Faxinal, mas tem que preservar o Arroio Mulada, tem que preservar o Arroio Sepultura e tem que preservar o CAI, que é a futura represa, que já deveria estar sendo construído, tá? Principalmente por conta dessas enchentes todas, tem aumentado muito a população de Caxias. Muita gente tem vindo para cá. Então, as demandas a nível de água vão crescer. Então, a cidade tem que se preocupar com isso, portanto, preservar suas bacias. Portanto, Caxias não pode crescer no sentido Vila Oliva, não pode crescer no sentido Vila Seca. Caxias tem que conurbar com Farroupilha, conurbar com Flores da Cunha, conurbar com São Marcos. Conurbar claro, se juntar, né? Ficar mais regionalizado. De fato, a velha Caxias, né? Porque Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha e São Marcos é a Caxias de antigamente. Nós temos, né, pouquíssimo tempo, vereador. Eu vou lhe lançar o desafio de amarrar tópicos ligeiros aqui. Maesa, o interior com a pista do autódromo lá, o parque rural. Nós temos aqui também a vereadora Sandra Boneto, que trouxe aqui já algumas pautas de Forqueta. Como é que o senhor vê a cidade também tentando se organizar o novo aeroporto de Vila Oliva para melhorar não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas de fato tentar se tornar uma alternativa turística na Serra Gaúcha? Eu enxergo como principal demanda hoje de Caxias... A Maesa, acho que eu citei. A principal demanda de Caxias, sem dúvida nenhuma, é na área de mobilidade e trânsito. Trânsito e mobilidade. Nós temos que destravar a cidade. Uhum. Aí tem que ser uma ação forte do prefeito, né? Do ponto de vista de respeitar os corredores de ônibus, de se botar novas alternativas para que o transporte coletivo efetivamente seja uma coisa que atenda o interesse da população. Mas eu coloco hoje como principal pauta minha para defender na Câmara é o contorno sul, é o início das obras da terceira perimetral, que dialoga com o desenvolvimento da cidade, com o chamado corredor de desenvolvimento. O senhor acha que então, pela qualificação de mobilidade urbana, aí essas pautas Correto. De infraestrutura e turismo começam a tomar dialogam corpo? Dialogam entre si. Entendi. Então, o contorno sul, para mim, é a principal obra que tem que ser tocada, que dialoga com essa questão de mobilidade e trânsito, né?
Mas eu também entendo que nós temos outras prioridades que obrigatoriamente têm que passar a acontecer, especialmente na área de educação. Eu acho que nós temos que melhorar a qualidade do ensino em Caxias do Sul. Caxias perdeu muito espaço a nível do IDEB, a nível nacional, então acho que tem a haver uma preocupação, e eu saúdo a indicação da professora Marta Fattori pelo prefeito Adiló como secretário de Educação, que é uma mulher que sabe, conhece, entende. Foi coordenadora da Quarta CRE. Coordenadora da Quarta CRE. Então, a equipe que o prefeito Adiló apresentou, a própria entrada do engenheiro Márcio Caberlon na CEPLAN, eu acho que agrega, junto com o prefeito vice Nespolo, um pique maior do ponto de vista de atender e encaminhar demandas da cidade. Essa pauta que fui eu que iniciei o trabalho, a discussão nela na Câmara, de ter um escritório de representação em Brasília, porque hoje os recursos estão todos concentrados em Brasília. O titular é o ex-deputado e ex-vereador dessa casa, Mauro Pereira. Então, acho que isso tudo vai ajudar, porque nós temos que correr atrás dos recursos e tocar o resto da cidade, né, que tem muita demanda aí pela frente. Vereador Frisso, quero tomar essas suas considerações como sendo as últimas. Estamos passando um pouquinho do nosso tempo. Já vou emendar o convite. São muitos assuntos que o senhor lança aqui que abrem leques. Então, já nos próximos meses, queremos o senhor aqui de volta para darmos sequência não só ao debate da cidade, mas ao próprio curso do seu mandato, digamos assim. Ficam aí breves segundos para a sua despedida. A minha ideia é fazer um mandato propositivo, né? Como sempre fiz, né? Um mandato propositivo, não ficar dando bola aí para a rede social, uns sofredores que tem por aí, né, que ficam te atacando. É um mundo à parte, né? É um mundo completamente à parte, né? Mas contribuir para que a minha cidade consiga se desenvolver e ser mais justa e igualitária. Esse é o meu compromisso. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Frisso. Acabamos de conversar então com o vereador Ed Eloy Frisso, do PSB, aqui cumprindo com o papel do podcast Caxias Conversa, especial de frente com a lei, de detalhar as propostas dos vereadores desta casa. Reiteramos o convite para que continuem acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.